momento ele deixa o pessoal da mesa, né? Representantes aqui à vontade para se sentarem em outros lugares aqui, só o Zé Carlos que não vai sair daqui. Né, Não, eu não. Zé Carlos, não vou deixar ele para lá, não. Zé Carlos, então, vai apresentar a primeira palestra. Antes da palestra dele, eu só falar um pouquinho rápido. Quanto o pessoal vai se organizando? Então, gente, como a gente falou aqui, é a primeira palestra, né, está na programação, quem conferiu a programação, a primeira palestra é a palestra do professor Zé Carlos, né? Ele vai falar aqui para a gente sobre a organização das associações. O título da palestra, né, o tema, Organização das Associações, Liderar, Interagir e Estabelecer Alianças Estratégicas. Esse é o assunto que ele vai falar aqui, tá? Já aproveito para citar aqui os vereadores, né, o Heraldo já adiantou a nossa fala aqui, o Vetão e a Rose, eles estão presentes, pelo que a gente tem de informação. Tem outros vereadores que afirmaram que virão, então depois a gente cita os que chegarem, tá? Lembrar aqui também o pessoal do Sicredi, está aqui fazendo um trabalho de divulgação do trabalho deles, o pessoal do Sebrae, que também vai fazer palestra para a gente daqui a pouco, né? Agradecer toda a equipe da Unifei, que aqui já tem várias pessoas, se for citar um por um, já falei do Gentil aqui, já falamos do Gilberto, mas tem outras pessoas ajudando a gente, inclusive duas que vão apresentar a palestra após a palestra do Zé Carlos também, né? Mais tarde, depois do almoço. E também lembrar que o Dartson, não sei se ele já chegou, também é nosso palestrante, já confirmou que estava vindo, na hora que eu mandei uma mensagem para ele ali, já está aí com a gente, tá? E junto com ele vai vir também representando o SAI e da Secretaria de Meio Ambiente para falar para a gente na parte da tarde a respeito da questão da água e do meio ambiente, tá bom? Então, um bom congresso para todos nós. Zé Carlos, fique à vontade. Bom, só me coordena o tempo, tá? Ah, sim, nós vamos ficar de olho. Fica de olho aí. Todo mundo me ouve aí bem ou não? Não, você precisa usar um daqui, só isso. Esse aqui também. Alguém falou não? Tem um que está mais distante. Eu vou estar por aqui, qualquer coisa, só falar. Tá bom, todo mundo está conseguindo enxergar aí, né? Tá ótimo. Pessoal, quando me foi proposto, né, esse tema, que ele tem sido recorrente, né, que é a organização das associações, né, eu falei, olha, vou deixar a parte burocrática, né, para o fim, porque eu acho que tem outros aspectos, né, que é importante a gente fazer um recorte, né, para poder, né, resgatar o trabalho, né, da interassociação, o trabalho das associações de moradores aqui dentro, né, de Itabira. E o fato de abordar três, né, verbos aí, né, que é a questão de liderar, né, de interagir e de também estabelecer alianças estratégicas. Então, né, nesses três verbos a gente vai estabelecendo aí uma relação daquilo que se aplica e tem se aplicado à interassociação, mas que também se aplica às nossas associações de moradores. Pode seguir. Então, né, aqui para o começo de conversa. Às vezes a gente não reflete, né, sobre isso que é garantido constitucionalmente. Constitucionalmente, viu, gente? É plena liberdade de associação para fins lícitos. E lá no inciso 18º, a criação de associações independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, as associações de moradores têm fundamento constitucional. Então, isso é um ponto relevante. Tá? Então, e isso também nos anima. Por quê? Porque é legítimo, né? É legítima a associação de moradores. E aí, eu quero, né, aqui buscar um pouquinho na história. Ela é criada ainda em 1973 e o fundador, o senhor Joaquim Soares dos Santos. Então, o que é importante, né? O
o que o senhor Joaquim tinha na cabeça? Nós temos que pensar em 1973, nós estamos em ditadura militar. E que, não é? Quando se criava uma associação, ela não era muito bem vista pelo governo militar, não. Né? Porque isso indicava um ato de subversão, né? Possibilidade de motim, não sei o quê, desestabilizar o regime. E aqui em Itabira, né, esse senhor tem a coragem, né, de criar uma entidade congregando todas as associações de moradores. E é importante lembrar que o movimento comunitário aqui em Itabira, né, ele remonta aí no final da década de 50, início da década de 60, com Dom Marcos Noronha, né, naquele período com as famosas comunidades eclesiais de base, né, e depois na sequência vem Dom Mário Teixeira Gurgel, né, estimulando, incentivando, né, tanto é que a gente tem um crescimento, né, das associações de moradores, sobretudo aí, por exemplo, né, só para tomar como termo de referência, a década de 90, né, o mapeamento que à época a gente fez, né, nós estávamos ali praticamente com 80 associações de moradores. Então, né, um município, uma cidade com uma densidade organizativa muito significativa. Né, e nós vamos dizer, né, por que isso, né, na sequência. Então, acho que esse resgate aí, né, histórico, né, ele é fundamental. Quer dizer, se naquele momento, né, em que você tem dificuldades do ponto de vista político e alguém, um grupo, tem a coragem, né, de constituir uma entidade para a defesa, né, dos interesses e dos direitos dos cidadãos, num regime democrático, né, como nós estamos aí conquistando, porque, né, a democracia, além de ser o regime, é a condição, né, eu sempre gosto de dizer isso, né, democracia é a condição para que os nossos direitos sejam efetivados e a cidadania ela possa ser exercida na sua plenitude. Tá? Então, mais do que isso, né, gente, uma vez que nós estamos num processo democrático, um regime democrático, então, a liberdade, né, as condições são muito menos adversas do que no período da ditadura militar. Então, isso tem que, né, servir de grande estímulo, né, para o nosso trabalho, né, para o trabalho de todas as lideranças comunitárias. Pode seguir. E aí, né, a criação, né, da interassociação, ela ganha uma relevância no contexto sociopolítico e comunitário de Itabira. Por quê? Pela sua capacidade de liderar, participar e contribuir com várias ações e projetos no município. E eu vou dizer quais, né? Não vou dizer todos, mas alguns, apenas para poder ilustrar e resgatar, né, o trabalho da Inter, que às vezes a gente, mas fez isso mesmo? Olha só, fez, faz e vai fazer mais. Né? É lógico que isso, né, não existe Inter sem a participação das lideranças comunitárias. Não existe Inter, né, sem a participação, né, das associações de moradores. Então vamos passar aqui rapidamente, né, quais são, pode seguir o próximo, quais são, olha só, lá em 2003... das 40 propostas que foram encaminhadas à Câmara Municipal na revisão da lei orgânica, viu, Heraldo? Isso aqui é importante, olha, Vetão, né? Aqui os nossos representantes do Legislativo. 11 foram da Inter. 25%. 25% das emendas, né, apresentadas foram pela Interassociação. Então, quer dizer, o que é importante, né, gente? De vez em quando eu fico bravo quando eu ouço umas bobagens, né? Por exemplo, o povo está acomodado. Peraí, como? Peraí, você tem evidências? O povo está acomodado. Como o povo está acomodado? Né? Então isso aqui, né, por exemplo, esse é apenas um fato. Não, está acomodado. Não, o povo não tem consciência. Peraí, talvez um grupo precisa, inclusive, chegar, né, essa consciência nele, mas não é, né? A gente tem que ir quebrando esses preconceitos. Participação,
né? A Inter sempre presente na elaboração e revisões do plano diretor do município, né? Isso eu falo tranquilamente, porque eu também fiz parte. Na elaboração do plano municipal de saneamento básico, composição da maioria dos conselhos municipais. Se a gente pegar, né, todos os conselhos municipais, praticamente em todos eles, tem representantes da Interassociação. Na instalação da agência do INSS em Itabira, nas audiências públicas, com esse destaque lá, em 1998, né, esse licenciamento aí, né, do Complexo Ambiental da Vale, que resultou nas condicionantes. Tá certo? Então, uma participação, né, efetiva, tá certo? Nos programas governamentais, né, governo itinerante, orçamento participativo, bairro a bairro, casa a casa, eu ouvi você, ainda sempre presente. Nos programas ambientais, na época lá, Vale, né, Parque do Itabiruçu, né, quando ainda existia, né, a Faculdade de Ciências Humanas de Itabira, FACH, dentro da FID, FUNSESI. Depois veio o PENSO, né, que é o Programa de Envolvimento, Mobilização, né, Social, um programa aí ambiental, né, o PEA também, Programa de Educação Ambiental, e Vale. Quer dizer, então, olha só, um conjunto aí, né, de ações, né, a sua participação no contexto, né, político, social, né, e ambiental e comunitário também. Pode seguir, fazendo favor. Você. Ah, beleza. Depois, né, a criação do Dia do Líder Comunitário, tá certo? Então, é um reconhecimento, né, ao trabalho voluntário, né, de cidadãos e cidadãs que se dedicam aí à nossa sociedade. O próprio Congresso Municipal, né, outra realização. Cursos e atividades de capacitação em parceria com, né, Prefeitura, Câmara, FACH, FUNSESI, Vale, Unifei e outras entidades. Tá? E coordenação do projeto Profissionalizando 1993 a 96. Né, trabalhou muito essa parte de artesanato, né, corte e costura, enfim. Né, a Inter que coordenou. E também a construção da sua sede própria. Então aqui são algumas das ações, né, que evidenciam, né, a sua real participação. E por que eu estou dizendo isso, gente? Volta e meia a gente chora, né? Faz parte da vida. E a gente chora e a gente ouve os choros. Né? Às vezes Dona Dadá me fala, alguns diretores da Inter, líderes de associações de moradores, professor, está muito difícil. Está muito difícil o movimento comunitário aqui em Itabira. Está muito difícil a gente, vamos dizer assim, carregar, né, esse trabalho. Ok, dificuldades existem sim. Né? Existiram, existem, né, e existirão. Mas, por outro lado, né, eu falo, olha, pensa um pouquinho. Vamos pensar o contrário. Se não tivesse a Inter, se não tivesse lá no seu bairro, não tivesse aquela associação. Vou dar um exemplo, gente. Tá? Eu, particularmente, no dia, eu fiquei assim bastante, eu fiquei emocionado. Né? Nesse trabalho que está sendo realizado aí pelo atual governo, do orçamento participativo, na terceira assembleia, se eu não me engano, acho que foi da terceira regional, né? Acho que é da terceira ou quarta, e que foi o momento da votação, tá certo? Tá? Então, a primeira o pessoal apresentou, depois elegeram quais as prioridades, e a terceira era para votar. Nessa terceira, lá da comunidade, né, do São Marcos, né, lá do bairro São Marcos, uma pena que ela se inscreveu, mas ela não está aí, que é a Dona Antônia. Né? Se eu estivesse falando mentira, ela ia me contestar. Então, lá nessa assembleia, o pessoal, o bairro, através da associação, conquistou aquilo que eles têm lutado há mais de 40 anos, que é a construção de um PSF. Então, veja bem,
né? E ela até no dia, ela chorou lá, porque isso é uma luta pessoal também dela, enquanto presidente da associação. Quer dizer, depois de 40 anos, né, vai ter o PSF no bairro. Por quê? Porque para eles poderem serem atendidos, eles têm que se deslocar, têm que andar muito. E aí consegue. Então, eu fiquei pensando, vamos imaginar que lá no bairro São Marcos não houvesse uma associação de moradores. Né? Esse é um exemplo apenas ilustrativo. Né? A gente tem tantos outros aí dentro de Itabira que foi graças à atuação, né, da associação de moradores que houveram conquistas. Tá? Então aqui, só para a gente poder... Obrigado, Dona. Só para a gente poder ilustrar. Vamos para frente, né? Então, no primeiro, vamos resgatá-la rapidamente. Né? Esses aspectos estão vinculados, relacionados ao primeiro verbo. Liderar. E às vezes tem espinhos, né? Porque liderar, né? E aí, né? Liderar, líderes. Pessoal, né? Todo presidente de associação de morador, ele é um líder. E o que é o líder? O líder, né, é aquele que serve de referência, né? É aquele no qual as pessoas se espelham, né? É aquele, né, de uma linguagem mais popular, né? É aquele que consegue também atrair, né, multidões. É aquele que serve, né, de referência. Olha, pera, você é um líder. Tem ônus e bônus, né, gente? Mas o que é importante? Não se omitir. Nossa, mas, meu amigo, paciência. Né? Interassociação, né? Dona Dadá, sua diretoria, são líderes, é para liderar. Não é? Tem alguns tem que ter. Qual é o problema? Nós estamos no regime democrático, não é? Estamos no regime democrático, então a gente tem que aproveitar disso, não é? Não, meu amigo, não está chegando, tem que cobrar. Tem que cobrar do prefeito, tem que cobrar dos secretários. Isso não tem dificuldade alguma. A gente tem que se habituar a esse tipo de exercício também. E quem faz? O líder. Então, liderar. Tá? Não vamos nos esquecer disso. Importante. Segundo, interagir para desenvolver-se. Às vezes nos choros, né? Aí que a gente ouve, eu faço uma pergunta. Mas, tá, presidente, tá, né, a diretoria da associação, mas como é que tem? Como é que tá a relação lá no bairro? Como é que tá a relação, né, com as autoridades? Zé Carlos, a gente tá meio cansado. Solicita, manda ofício, né, não tem resposta e tal. E a gente está quase desistindo. Mas peraí. Não, a gente tem que interagir, né? Tem que estabelecer essas relações, tem que estabelecer o diálogo. Tem que dar o primeiro passo, tem que sair do lugar. Não tem outro jeito, não. Né? Mesmo com todas as dificuldades, com todos os obstáculos que a gente possa ter, tem que dar. Né? Tem que dar o primeiro passo, tem que interagir. E nós vamos ver por quê. Veja bem. Então, no primeiro momento aqui, só, né, para ilustrar, então nós temos interassociação, importante nesse processo do diálogo, da interação. E é legal, né? Que eu não estou falando nada de abstrato, eu estou falando de algo que, nesse congresso, nós estamos tendo a oportunidade, né, de evidenciar e de comprovar. Então, nós temos a interassociação que interage com o poder público, né? Então, interage com o executivo, com o legislativo, com o judiciário também, tá? Com as empresas, tá certo? Então, um dos exemplos, a Vale está aqui hoje, mas também tem outras, né? Outras entidades e instituições,
né? Então, interação aí com a Unifei, né? O espaço aqui está cedido, e também com as associações de moradores. Então, como que isso é importante? Né, dona Dadá? Como isso é importante? Diretoria da Inter. Tá? Então, na prática, isso acontece. E que deve continuar acontecendo. Porque se, ao longo desses 50 anos, ela ficasse embotada no canto dela, né, um conjunto de conquistas não teriam sido efetivadas ao longo desses 50 anos. Tá? Então, é preciso, né, cada vez mais isso ser fortalecido também. E, obviamente, né, além de interagir, estabelecer as alianças estratégicas, que são os acordos colaborativos entre parceiros que possam complementar suas forças e compensar suas fraquezas. Às vezes a aliança estratégica fica muito no nível, né, corporativo, no nível das empresas. Não, nós podemos estabelecer alianças estratégicas também, né, no nível do terceiro setor, como é assim chamado, ou nas organizações da sociedade civil. Né? E aí eu coloquei no centro as associações de moradores, tá? Que também estabelecem relações e buscam, se não buscam, né, vamos estabelecer esse exercício das alianças estratégicas com as empresas, com outras entidades e instituições, né, com a interassociação e com o poder público. Alguém perguntou, Zé Carlos, mas por que a interassociação? Porque de vez em quando a gente ouve também algumas críticas e considerações que, né, aí eu falo, vamos pensar. Ah, mas essa Inter tem hora que ela fica aí enchendo a paciência da gente, a gente tem que fazer isso, fazer aquilo. Meu amigo, pensa o contrário, a Inter está ali para auxiliar, para ajudar, para colaborar, né, para instruir. Né? Quantas vezes, tá vendo, olha aí, a gente leva lá a ata para fazer o registro no cartório e volta 5 vezes. Aí eu pergunto, você foi lá na interassociação? Perguntar, né, quais são os passos, o que você deve fazer para não ter que voltar tantas vezes no cartório? Não, não fui não. Pois é, então, às vezes você fica criticando. Né? Então, estabelecer essa interação, porque ela tem um papel. Né? Então, ali, aliança estratégica. Né? Vamos complementar as forças e compensar as fraquezas. Né? A gente não dá conta de tudo, a gente não sabe de tudo. Então, o outro sabe um pouco mais. Então, eu vou me utilizar do conhecimento dele, da sabedoria dele, da experiência dele. Tá certo? Então, isso, né, é necessário. Né? E isso é aliança estratégica. Tá certo? Então, nós temos que, né, dar esse salto. Tá certo? Então, voltando aqui, ó, né, liderar, né, interagir e estabelecer relações, né, estratégicas. E aí, né, aqui é muito resgatar, né, várias observações, várias falas que nós já tivemos, né, com as associações. E tem umas coisas, gente, que, primeiro, né, de vez em quando eu puxo a orelha mesmo porque precisa, para a gente não incorrer nos mesmos erros ou até então em outros. Essa semana, né, me chega um presidente da associação e ele herda um abacaxi bem grande, né? Talvez não foi só um, não, quase uma plantação. Por quê? Né? Ele herdou, o erro não é dele, ele herdou, né, um tremendo, né, de um problema. Por quê? Veja bem, eu posso estar à frente da associação de moradores, não sei, por 1 ano, 2, 5, 10, enfim, né? Itabira, nós temos essas histórias aí, tá? Paciência, ninguém está aqui para, né, ficar criticando isso, não. Acontece, né? Às vezes é da cultura, a pessoa, o outro não quis assumir, então eu vou ficando. E aí, a associação é dos moradores, não é dele. Mas ele se apropria dela. Né? Isso acontece. E aí, aquela coisa, né? Não registra nada, é de boca. Aí cede o espaço da associação
para alguém que estava... tinha um negócio lá, precisava fazer uma rendinha e tal, aí segue, mas não assina nada. Não tem nada assinado. Aí aquele que ficou um tempo, aí ele passa para o outro, e o outro negocia, inclusive, o espaço da associação. Olha só, gente. Então, por quê? É aquilo que eu digo, né? Eu sempre gosto de falar esse jargão. Manual foi feito para ser lido, não é? A gente compra uma televisão nova, compra um computador, já chega, já vai ligando, nem vem manual e queima. Então não sabe, né? Os comandos e tal. Eu não estou conseguindo. Mas peraí, você foi no manual? Você leu o manual? Não, eu não li. Então, tá nada. Aí eu só li como é que liga lá. Né? Compra um celular novo, tem 300 funções, aí não sabe como... Não leu o manual. Então, aí, o presidente da associação, a diretoria assume, né? Aí, olha só, manter o livro de atas atualizado. Ata, documento. Ata é documento, tem que fazer, tem que estar atualizado. Né? É cansativo, mas precisa. Né? Porque a Associação de Moradores, né, ela é uma entidade e que tem itens. Né? Lógico que ela não é uma empresa, mas ela tem elementos de administração que a gente precisa obedecer. Arquivar todos os documentos. Já aconteceu, pessoal, o presidente, cadê o livro de atas? Sumiu. Assim, né? Sumiu o livro de atas. Mas como sumiu o livro de ata? Sumiu. Não pode sumir, tem que achar estranho. Olha só. Sempre registrar em atas as decisões, fatos e realizações. Registra em ata, gente. Não precisa fazer testamento, não é registrar. Coisa rápida, simples. Né? Arquivar também imagens, fotos, reportagens. Todas as operações financeiras devem ser registradas, receita e despesa. Tá? Às vezes é aquela coisa, não, mas a gente não sabe escrever bem. Eu não estou discutindo isso. Sabe escrever? Sei. Então, tá ótimo, hein? Né? Registra lá. Não deixar de fazer isso. Tá ok? Por quê, gente? Porque tudo isso, né, todas essas, eu vou chamar de rotinas, né, do cotidiano, isso também impacta lá, né, em liderar, em interagir, em estabelecer aliança estratégica. Tá? Eu vou dar um exemplo bem claro. Tá? A gente tem uma associação, né, ela está assim, lutando muito para poder, e vai obter, tá certo? E ela vai obter os recursos, por exemplo, da Vale, ok? Mas está faltando documento. Né? Está faltando documento. E a Vale já se posicionou, e a empresa está certa. Né? Por quê? Porque em tudo, né, gente? Em tudo. Porque, o que acontece? Nós somos meio danados, né? A gente cobra, e tem que cobrar, né, do poder público, nas suas instâncias, nós cobramos transparência. Não é isso? Tem que ter transparência. Tanto é que existe a lei da informação. Não é? Mas e nós, na nossa micro-organização? A gente está... Não, peraí. Vamos ter coerência. Não é? A melhor coisa é a coerência. Né? Porque aquilo que eu falo, eu pratico, então acabou. Não tem... Não é? A gente não precisa ficar de saia justa. É terrível quando a gente fica de saia justa. Né? A gente não precisa disso. Tá certo? Então, gente, né, aqui é recomendação. Né? Toda a documentação tem que estar em dia. Tudo. Guarda. Não, mas guarda essa nota fiscal. Você não sabe amanhã. Hoje você está à frente. Né? A sua trajetória aqui, ela é passageira. Tá? Amanhã vem outros. Então, ó, se alguém te perguntar, nada melhor está aqui, ó. Está registrado, está guardado. Está aí, ó. Aquilo que você perguntou, está aí. Né? Mesmo que lá e existem, ninguém precisa ficar com melindre, mesmo que nós tenhamos
diferenças políticas dentro do bairro, dentro da associação. Isso não é. Tá certo? Isso não é impedimento, né, para que nós tenhamos transparência. Tá? Sobre os aspectos administrativos, ó, não tome decisões sem o devido embasamento estatutário. Por isso que tem que ler o estatuto. Não é só o presidente, não. Então, os diretores. Né? Porque a diretoria auxilia o presidente. Tá? Não deixa de ler o estatuto, de conhecer o estatuto. Tá? Então, aí eu gosto muito de fazer esse contraponto. Tá? Então, por exemplo, né, se o presidente da Câmara, se ele não tem conhecimento da lei orgânica, tá certo? Se os vereadores não têm conhecimento da lei orgânica, vão, né, de repente, votar em alguma coisa que não tem fundamento constitucional. Por isso que existe lá a comissão, né, de constitucionalidade dentro da Câmara dos Vereadores, dos Deputados, da Assembleia Legislativa, né, Câmara Federal. Peraí, o pessoal conhece a Constituição, tem que conhecer. Né? Se ele não conhece, ele tem lá o pessoal, né, os assessores parlamentares que dominam, tá certo? Os fundamentos jurídicos da Constituição. Não se deve tomar decisão sem ouvir os membros da associação por meio de reuniões ordinárias ou extraordinárias. Você é o presidente, você é a presidente. Aí eu insisto, não é o dono nem a dona. Tem uma decisão importante para ser tomada, ou que ela não seja tão relevante, tome junto. Chame a diretoria, né? Dependendo da natureza e da grandeza da decisão, convoca a Assembleia. Qual o problema? Isso está previsto no Estatuto, é democrático. Né? Olha só, a gente, né, a democracia é esse exercício que não é só de votar. Tá? Elaborar anualmente o relatório de atividades. Não, o que a gente fez durante o ano? Não é para escrever 10 páginas. Não, o que a gente fez? Nós organizamos uma feijoada, fizemos 10 reuniões, fizemos a festa das crianças, do Dia das Crianças, enfim. Né? Tivemos lá, participamos do congresso da Inter, entendeu? Essas coisas, um relatóriozinho. Não, porque o que a gente está fazendo? Tá? Muita coisa, então, registra, sem problema. Ter transparência, né, gente? Só reforçando aqui. Transparência. Né? Confere credibilidade e facilita a vida da entidade. Tá? Levando tudo organizadinho, sem problema. Então, nós temos o aspecto, né, administrativo, nós temos o aspecto jurídico, estatuto atualizado. Desde quando, né, eu estou participando aí do governo,